Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live da Favorite. Tô bem nervosa hoje, já vou falar para vocês, porque hoje a gente vai conversar com uma pessoa que eu admiro muito, e que eu acho que ela é uma das mulheres mais fodonas, na série Mulheres Mais Fodonas da Música. A gente já teve aqui a Dani também, né? A Dani Rodrigues. E a gente vai falar hoje sobre algoritmos. Como é que funciona esse negócio de algoritmos? Como é que faz para a gente trabalhar com isso? Como é que a gente faz para burlar? Como é que a gente faz? Isso funciona mesmo? Então, a gente vai conversar com a Dani para entender também como é que isso impacta em formação de público, marketing digital, as plataformas digitais, entender um pouquinho sobre tudo isso. A Dani é professora, então essa live é uma live que eu gosto e gostaria que vocês saíssem daqui entendendo melhor sobre esse assunto e também tirando o melhor proveito, porque como a Dani é professora, ela sabe falar muito bem sobre os temas. Ela já entrou, eu vou chamar ela aqui. Eu esqueci de me apresentar, então enquanto ela vai entrando, eu vou. Para quem não me conhece, eu sou Alessandra Braz, sou assessora de imprensa e produtora aqui na Favorite. E a Dani, peraí, acho que não deu certo, hein? Convidado. É isso mesmo. Não tá entrando. Ficará salva, Rosa. Sim, todas as nossas lives ficam salvas. Se você quiser também ver as lives anteriores, elas estão salvas no nosso IGTV. A gente já falou aqui sobre a importância da cena, sobre gestão de carreira, sobre. Deixa eu ver, eu tô tentando lembrar de mais coisa. Tem mais coisa boa lá, depois você dá uma olhada. Então, Dani, olá! Oi, querida, tudo bem? Tá me ouvindo e Boa. me vendo bem? Estamos ouvindo bem você, estamos vendo bem você. Boa tarde, essa tarde fria de São Paulo. Pois Estamos é, aqui me todos dá vontade até de com os pegar o queixinhos. telefone e ir lá no sol, mas é que lá é muito barulho. Se eu achar que dá pra ir, eu vou, tá? Vou me mudar no meio. Faça isso, porque eu também aproveitei o solzinho da manhã aqui, eu só não tô morrendo de frio por conta disso. Legal. E E aí, aí, gente, querida? só para avisar vocês que estão assistindo, a gente vai deixar aqui todos os comentários passando e tal, mas se vocês não quiserem ver os comentários, é só dar dois toquinhos na tela, porque o Instagram finalmente entendeu isso, que as pessoas é que têm que ficar responsáveis por tirar ou não o, os comentários da cara das outras pessoas. Então, mas eu vou deixar aqui para eu poder ver, então se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Deixa eu apresentar a Dani corretamente, tá? A Dani, então, ela é diretora da Sonar Cultural Consultoria, é doutora em Sociologia pela Unicamp, professora de Música e Business e consultora para planejamento e gestão de carreira na música com base em análise de dados e tendência de comportamento de público. E essas duas últimas coisas são os pontos chaves aqui para a nossa conversa de hoje. Dani, antes eu tinha uma pergunta que a gente sempre começa já respondendo a pergunta da live, mas antes disso, eu queria entender por que essa tendência de comportamento de público é uma coisa importante hoje no nosso. Assim, acho que sempre foi, né? Mas hoje, por que mais? Bom, a gente tem pouco tempo para falar de um assunto super complexo que eu me dedico a estudar nos últimos 20 anos da minha carreira, né? Então, aqui a gente vai ter, assim, palhinhas disso, né? Mas que, de repente, para quem está assistindo, servem como guias para que você procure a informação correta, da maneira correta, já com uma espécie de mapa do cenário, né? Então, aqui eu não Aham. vou aprofundar todos os assuntos, mas eu vou te dar assim, ó, se você se interessa por esse assunto, que tipo de coisa você tem que estudar, tá? Então, as pessoas descobriram comportamento de público hoje, né? Mas esse é um tema que existe um debate bibliográfico desde os anos 50. Está fazendo aí 70 anos que esse assunto existe enquanto ciência. E ele surge na área da gestão cultural.
né? Uhum. A pequena história do surgimento dessa área de estudo remete então aos anos 50, e o Ministério da Cultura da França, em 59, ele entende o seguinte, porque a França foi o primeiro Ministério da Cultura que existiu, né? Uhum. E atendendo a uma recomendação da Unesco, que fala o seguinte, olha, no pós-guerra, a gente tem que ter uma política cultural para que as cidades culturais do mundo não sofram com as guerras. Então, isso é um assunto estratégico internacional, não é uma questão só dos países. Então, nós, organismo internacional, ONU, Unesco, que é a parte que se dedica à educação e cultura, nós recomendamos que a cultura seja incluída nas pautas estratégicas dos países, né? Uhum. E aí, então, é que a França que atende primeiro esse chamado e cria o primeiro Ministério da Cultura. Mas vamos pensar que a França não está sendo boazinha só porque ela criou o primeiro Ministério da Cultura. Ela só criou isso porque, naquele momento, a soberania e a pujança mundial da França disputava ali com os Estados Unidos, que naquele momento os Estados Unidos não tinham o poder de influenciar a cultura mundial como tem hoje, né? Naquele momento era a França que tinha essa hegemonia cultural, né? É um conceito da sociologia, esse conceito de hegemonia, tá? Então a França cria para correr à frente dos Estados Unidos, que estava financiando o plano de reconstrução europeia, chama-se Plano Marshall. Então aí tem que ter um conhecimento também de história para entender esse ponto. E a França já está antevendo essa situação de que, se ela não fizer nada pela sua hegemonia cultural, rapidamente os Estados Unidos vai dominar essa área. Então, ela cria um ministério para levar o seu patrimônio cultural para o mundo. Esse é o discurso, é o storytelling. Mas, na verdade, o que está por trás é a hegemonia cultural, que hoje a gente sabe que o soft power, que é justamente a hegemonia cultural, é uma força tão importante quanto o capital. Né? Ou pelo menos a gente deveria saber. Sim. Né? Então, aí, a primeira ação da França foi criar um ministério e encomendar 2 estudos para entender qual era a política que tinha que ser feita, porque ela já tinha feito, ali nos anos iniciais, uma política centrada na oferta, ou seja, para compartilhar esse nosso patrimônio com a humanidade, nós precisamos oferecê-lo. Oferece, cria centro cultural, cria museu com entrada gratuita, blá, blá, blá. E o que aconteceu? As mesmas pessoas iam aos museus. E aí, lição número 1 para você começar a aprofundar os seus estudos nessa área, que é o seguinte: o alcance que as coisas culturais têm não depende da oferta. A França já fez isso lá em 59 e viu que quanto mais ela ofertava, mais as mesmas pessoas iam. Elas se tornaram hard users de museus, mas não atingiu outras pessoas. Então, só oferecer não adianta. Essa é a primeira lição. E aí eles encomendaram estudos. Que estudos? Da sociologia. Para entender por que as pessoas não iam. Quais eram as barreiras simbólicas, né? Sim. Então, formação de público tem a ver com essa trajetória. Então, é ali que eles entendem que essa deveria ser uma área de estudo científica, né? Para entender os motivos que faziam as pessoas irem ou não irem aos museus. Ali a internet não estava colocada, né? Era uma questão de ir a algum lugar ou não ir, ter determinada prática ou não ter. Então começam os estudos nessa área. E é aí que o sociólogo francês Pierre Bourdieu se consagra mundialmente, porque ele é o primeiro que desenvolve esses estudos de público. Né? E aí ele tira uma série de conclusões. E aí, então, só para já adiantar um pouquinho um tema que é super quente, trazendo para hoje, para a gente não ficar lá nos anos 50, né? O marketing digital é super necessário. A gente tem que fazer. Eu faço, você faz, todo mundo faz. Só que ele não salva ninguém. Por quê? Porque ele Calma, continua... Dani, segura aí, tá, beleza, porque a gente vai chegar nesse ponto. É exatamente nesse ponto que a gente vai chegar. Eu queria já falar aqui que a Natália Matos falou que a sua análise foi ótima. E se prepare, Natália, porque essa mulher, ela fala incrivelmente bem, assim, é uma das pessoas que é apaixonante ouvir e é uma ótima professora. Se vocês tiverem oportunidade,
acompanho o trabalho dela, porque ela sempre está dando aula. Eu, inclusive, estou fazendo uma aula dela neste momento, que é no Sebrae. Então, fique de olho também que o Sebrae tem umas coisas que às vezes são gratuitas ou muito baratas. É bem legal. E aí, aproveitando que eu vi essa aula, que foi uma aula maravilhosa, teve, assim, 3 coisas que você falou que eu fiquei muito... que me tocaram muito, por serem coisas também que eu já falo, mas não tinha conseguido formular de uma forma melhor. Que você virou e falou assim, divulgar não é o suficiente, todos nós somos públicos da plataforma, e aí só divulgar não adianta, você tem que fazer as redes trabalharem para você. E essa é uma coisa que eu acredito muito, assim, eu acho que a gente acaba deixando muito, só divulgando, deixando muito na mão da plataforma, a gente não entende que o que a plataforma, no fundo, quer é que você fique o máximo de tempo possível dentro dela para ela aprender como é que você funciona e poder vender anúncio. Então, eu queria que a gente começasse respondendo justamente a pergunta da live, que é como é que a gente faz esses algoritmos funcionarem a nosso favor, nos ajudarem a chegar em mais gente e melhorar o alcance da nossa produção. Olha, muitas coisas aí nessa sua pergunta. Então vamos Pois por é. partes. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, por que que as pessoas geralmente gostam da minha aula? E isso muito me deixa feliz, porque essa é a minha profissão, né? Por que que as pessoas gostam? Porque eu sou professora. Eu estudei para ser professora. Não é todo mundo que é professor. Você pode ter o talento para ser professor, mas ser professor significa que você tem técnica para ser professor. Então, eu estudei, eu fiz uma graduação, né? Fiz história na graduação, mas tinha todas o acompanhamento e as disciplinas pedagógicas, porque não basta você saber determinado assunto. Saber alguma coisa não te faz professor. Ao passo que, se você é professor, você pode, inclusive, ensinar coisas às quais você não é especialista. Por quê? Porque você entende as rotinas de pensamento. Quais são os processos estruturais dos seres humanos para entender determinado assunto, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, eu não vendo nada, eu só vendo a aula. Então, na verdade, o meu conhecimento é que é o meu principal produto. Né? Então, antes que as pessoas falem, mas você não pode deixar público todo o seu material, todas as suas... Posso, só que isso vai fazer com que eu morra de fome. É isso que queremos? Não, né? Então, eu não disponibilizo todas as minhas coisas, porque eu investi muito na minha carreira, meus pais investiram em mim, eu estudei, eu deixei de fazer coisas na minha adolescência, né, para estudar, deixei de fazer coisas na minha juventude para estudar. Então, enquanto todo mundo estava lá se divertindo, tocando, né, eu estava lá estudando. Então, eu acho que eu mereço viver do meu trabalho, né, porque teve um investimento. Teve um processo aí. Então, já respondendo as pessoas, mas me manda o seu PowerPoint. Depende, você vai me dar o seu catálogo de música e eu vou ganhar 100% dos seus direitos autorais? Se for isso, a gente pode trocar. Eu te dou o meu PDF, meu PowerPoint, a minha aula gravada e você me dá o seu catálogo. Aí, beleza. Se não é assim, por que que eu preciso deixar o meu conteúdo todo disponível? Porque você está reservando informação. Não tô. Essa é a minha profissão. Eu sou professora. Tem um limite, né, Dani? Tem um limite. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você falou 3 coisas que a gente falou ali na palestra do Sebrae. Por que que a palestra do Sebrae é gratuita? Porque eles estão me pagando. Então, nesse sentido, eu compartilho o meu conhecimento e aí vocês estão livres, né, para ver, anotar, fazer as anotações, enfim. Então, lá eu disse 3 pontos naquela primeira palestra da semana passada, né? Que divulgar não é suficiente, que todos somos públicos e que a gente precisa fazer o algoritmo trabalhar para a gente. Todos esses pontos, eles fazem parte de uma visão de como eu entendo a internet hoje. Antes dessa live, eu estava estudando, veja só, não é porque eu fiz todo esse percurso que eu deixei de estudar. As coisas mudam muito rapidamente e quem não estuda, eu, você ou quem nos está vendo aqui, perde o bonde da história e não consegue mais entender esse mundo e perde oportunidades por causa disso. Então, todos precisamos estudar. Eu estava estudando justamente a história da internet.
Por quê? O fato da gente não entender como que a internet se tornou isso que ela é hoje faz com que a gente só veja uma parte do problema. E ao ver uma parte apenas do problema, a gente não consegue ver a solução, né? É que nem numa guerra. Se a gente estuda o inimigo, a gente tem mais chances de vencê-lo. Não significa que a gente vai vencê-lo, mas a gente tem mais chances de vencê-lo. Se a gente Dá para só criar uma olha, estratégia, né? se a gente só olha para qual arma ele está usando naquele momento, você não consegue antever quais são as outras armas que ele vai usar com qual propósito. E aí você perde a batalha Uhum. logo de cara, né? Então, estudar a história da internet é deveria ser o ofício de todo músico que tem música na internet, de todo mundo que se comunica pela internet, de todo mundo que de alguma maneira depende da internet para trabalhar. Isso ficou claro agora na pandemia, todo mundo descobriu que não são pagos direitos conexos no streaming, né? E isso virou uma pauta só agora. Pô, mas a gente está falando isso há 10 anos. Né? É verdade. Por que os músicos não compraram a briga junto com os profissionais? Ah, porque você não falou isso para mim, você tinha que dar aula de graça para mim, para eu entender, para então eu lutar com você. Poxa vida, amigo, né? Tá difícil, tá puxado, eu sou responsável por tudo? Não, né? Então, tá. Então, vamos voltar a essa visão. Então, respondendo à pergunta da live, como usar os algoritmos a nosso favor? Primeiro ponto, estude a história da internet para a gente chegar a entender o ponto em que estamos, quais são as armas que são usadas contra a gente nesse ambiente que hoje é muito hostil. Nem Uhum. sempre a internet foi um ambiente hostil. Eu não sei se, estudando essa história da internet, eu não sei se vocês lembram que o cara lá do Grateful Dead, como que ele chama? Não me lembro o nome dele. Ele fez um manifesto nos anos 90 falando que governos não poderiam regular a internet. Porque, naquele momento, a música via a internet como um ambiente livre para a criação. Uhum. Se a gente tivesse se envolvido nesse debate, naquele momento, puxado pela música, a gente estaria num outro ponto hoje. Eu até discordo dele de que governos não podem regular a internet. Hoje, essa história é diferente. Eu acho que deve, né? Hoje em dia eu acho que deve. Mas lá nos anos 90, a discussão era Não fazia outra. sentido, é Ele não verdade. queria que o Estado se apropriasse de um espaço que fazia com que Uhum. ele, músico, pudesse se comunicar com quem ele quisesse. Sim, Né? Então, olha como a discussão vai mudando, como a gente é obrigado a rever os nossos posicionamentos e a gente só adota o posicionamento correto se a gente conhece o princípio, meio e fim, ou seja, os porquês estão atrás das coisas. A gente sim. hoje, de maneira geral, a gente não vai atrás do porquê. A gente vai atrás do que eu tenho que fazer, quais são os 5 passos para. Meu É, amor, não, se o problema é complexo, não existem 5 passos para. uhum. Não, tá todo mundo atrás dos 5 passos e os 5 passos não vão te tirar da situação que você tá. Então, o marketing digital hoje é aprenda a formar público. Siga estes 5 Sim. passos. Eu quero morrer. Por quê? Ignora os meus 20 anos de estudo. A pessoa pode me ignorar, não tem problema nenhum. Não é esse o problema. Mas, assim, Uhum. existe um conhecimento sobre isso e conhecimentos multidisciplinares na área do marketing, mas também na área da sociologia, da ciência política, que é o que regula o funcionamento da internet, e uma série de outras áreas que as pessoas desconhecem. Aí elas ficam querendo uma solução fácil para um problema complexo. Né? Então, é por isso, aqueles 3 pontos que você viu na minha aula que se relacionam com a pergunta da live, como usar os algoritmos a nosso favor, então, eles têm a ver com uma maneira de pensar. Qual é essa maneira? Eu acho que tem 3 maneiras de pensar os algoritmos. A primeira delas Hum. é criminosa, ou seja, compre seguidores, compre coisas, compre plays, compre... Criminoso. E além de criminoso, não resolve o seu problema. Uhum. Certo? Olha, eu só queria dizer que eu amei essa, essa primeira criminosa, realmente é perfeito. É criminoso porque além de você estar burlando as regras, você está fazendo com que os outros músicos sejam prejudicados, porque o sistema Uhum. atual contabiliza plays. Se você está Sim, puxando os plays para o seu lado, significa que você está pensando só no seu. Mas, pô, não são os músicos que estão precisando lutar juntos pela uhum. coisa dos plays, da remuneração? Então você está comprando, você está criminoso, porque você está violando uma regra e porque você não está Sim, pensando no seu setor, você está pensando só no seu. sim.
né? Então, por esses dois motivos é criminoso. Segundo jeito de pensar a questão, só através do marketing digital. E com isso, eu não estou falando que eu não faço marketing, que eu sou contra o marketing, não é nada disso. Ao contrário, gente, todo mundo precisa fazer marketing digital. É só assim que a gente hoje consegue ter uma existência no mundo digital. Só que existe uma diferença muito grande em fazer porque você precisa e fazer porque você acredita que ele é sua religião. O marketing digital é meu senhor, nada me faltará. Não, não é assim que funciona. Né? Porque quem acredita nisso, que fica pensando só em funil de conversão, cria a sua comunidade, faça um marketing digital autêntico. Uhum. Tá, ok, precisa, é isso. Só que isso é olhar só para a arma do inimigo que ele está usando agora, ignorar toda a construção que resultou neste momento, e você vai ficar eternamente preso à lógica do algoritmo. O objetivo não é entender o algoritmo para usá-lo de maneira melhor. Só que se você pensa só dessa maneira, você vai ficar. É como aquele desenho que deixava lá os meninos presos naquele mundo, como chamava? Caverna do Dragão? Isso, Caverna do Dragão. Eu tava lembrando só do dragão. Então, isso é a própria Caverna do Dragão. 5 passos para, funil de conversão, marketing digital autêntico, seja você mesma, compartilhe seu cotidiano, crie sua comunidade, é deixar você na Caverna do Dragão, que é o Uhum. algoritmo, ficar pensando e favorecendo o algoritmo. E tem uma terceira maneira de pensar, e eu não estou falando que essas são as 3 únicas maneiras, tá? Aham. Se a gente pensar e fosse num debate coletivo e alguém me apresentasse uma outra maneira de pensar, eu seria a primeira a fazer o quê? Vou estudar. Não é concordo, discordo. Porque as pessoas têm opinião pronta para tudo também. Elas não fazem mais hipóteses. O que é uma hipótese? E se tal coisa fosse desse jeito e não de outro jeito? E aí você vai buscar as respostas e depois de uma certa de você coletar as pistas para você chegar a essa resposta, você emite o seu parecer. Não, as pessoas têm opinião pronta para tudo hoje, todo mundo sabe tudo, né? E elas não estudam. Então, se alguém me apresentar uma outra maneira de pensar, o que eu vou fazer? Vou falar, interessante, daqui a um mês eu volto e comento. Estudo e depois vou lá, tá certo? Então, a minha maneira de pensar esse universo, que é a que eu estou colocando aqui como terceira forma, que não é exclusiva e que podem vir outras formas de pensar, é a seguinte: a internet, ela não é a mesma coisa que ela era nos anos 90. Lá, para Uhum. definir internet, o que a gente falava? É a rede mundial que conecta computadores. E aí a gente podia conversar. Hoje ela não é mais a rede mundial que conecta computadores. Ela é o espaço de operação das big techs, que criam as suas comunidades, que desenvolvem modelos de negócio em que elas vendem acesso às pessoas. Para isso, ela te segmenta, ela microsegmenta o público dela, ela capta dados e trata dados pessoais para entregar para as pessoas publicidade customizada. A internet é isso hoje. Se você não entendeu que isso é internet hoje, volta 10 casas e começa tudo de novo. Fazer marketing digital oferecendo conteúdo, só oferecendo, sem pensar na demanda pelo seu conteúdo, é entrar nesse jogo achando que basta oferecer o seu conteúdo e que as coisas estão resolvidas, e que isso é acreditar no marketing digital como religião, né? Aham. Mas quem está disputando esse espaço da internet? Primeiro que está todo mundo disputando pela mesma atenção. E eles já chegaram à conclusão que o pico de atenção se esgotou em 2019. Eita. Com a pandemia, isso se agravou. A gente está num pico ainda maior de atenção, e quando acabar a pandemia, certamente esse pico vai diminuir. Ou seja, a luta pela atenção vai se agravar, vai ficar mais Uhum. acirrada. E quem quer atenção? As big techs. Então, quando você só oferece o seu conteúdo, você está lutando pela mesma atenção do público que as big techs estão lutando. Então, você vai continuar acreditando que o marketing digital é o salvador? Não dá. Você tem que fazer, mas isso não resolve o problema. Então, para responder a questão É, da live, que a gente faz, Dani? Que a gente faz? a gente não tem a mesma capacidade de processamento dos algoritmos. Não dá para ser o algoritmo.
tá Uhum. certo? O que que o algoritmo faz? Ele coleta informação sobre você. Tudo o que você faz na internet deixa um rastro digital. E o que que marketing faz? Desculpa, o que que o algoritmo faz? Ele capta esses seus dados, é a sua subjetividade que está lá sendo Uhum. capturada, né? Esse é um ponto bem importante da discussão. Que lá na live, na aula que você viu semana passada, a gente falou bastante disso, capitalismo de vigilância, economia da atenção, economia psíquica dos Sim. algoritmos, né? Então vejam, olha como é profundo, né? Eu só estou aqui, assim, chegando na conclusão sem falar a Pincelando. metade. Então, quando, assim, o que que esse tema exige que a gente pense? Que oferecer conteúdo não é a solução. E para isso, a gente tem que entender como funciona o algoritmo. Como funciona o algoritmo? Ele pega tudo isso, o seu comportamento, e transforma numa base de dados. Quais são as suas preferências? Isso é o Big Data. Por que Big Data? Porque ele faz isso com todo mundo, então a base de dados é gigantesca. Ele Uhum. entrega para as pessoas? A gente acha que ele entrega. Que a gente, a pergunta que mais me fazem é: Dani, você é a musa dos dados. Eu não sei onde as pessoas inventaram isso, porque eu não tenho acesso a mais dados do que as pessoas têm. Eu uso os mesmos dados. Eu não tenho onisciência sobre quais dados são das plataformas. Os dados que eu olho são os mesmos dados que as pessoas olham. E quais são esses Aham. dados? Os dados aqui da plataforma, né? Se você alcançou mais público, se você teve mais alcance, se você teve mais impressão, se você atingiu mais contas, enfim, os dados aqui que o Instagram dá, os dados que o Spotify dá, né? Quantos plays, de onde veio o play, qual que é se o público é feminino ou masculino, qual é a idade, qual a cidade. Gente, o que que a gente faz com essa informação? Nada. Só mata a nossa curiosidade. Estrategicamente, ela não nos dá nada. O que que importa eu saber que eu tenho 47% de homens e 53% de mulheres? É metade, metade. É igual a população. É exatamente a mesma proporção. E o que que eu faço com isso? O governo certamente elabora políticas com esse número. E nós, que somos, né? Já estou me colocando no papel do artista. E eu que sou artista e que minha música vai ser consumida por homens e mulheres. O que eu faço com isso? Nada. A minha música é mais consumida é em São Paulo, então eu tenho que fazer shows em São Paulo. Cara, sua música é mais consumida em São Paulo porque é a maior população do Brasil. Então, proporcionalmente, você vai ser mais ouvido nessa cidade. Não significa que você está fazendo sucesso nessa cidade. Uhum. Então, as big techs, desse big data que os algoritmos constroem, eles nos entregam super pouco, porque os dados que realmente importam, é óbvio que eles não nos entregam. Se o modelo de negócio do Facebook é customizar propaganda com base nos nossos dados, ele vai dar isso pra gente? Não, porque eu posso abrir um Facebook meu, se eu tivesse todos os dados, e concorrer com ele, tá certo? Uhum. Então, não dá, né? Ele não dá isso pra gente. Só que o fato da gente não ser algoritmo e a gente não ter a mesma capacidade de processamento, de coletar dados de todas as pessoas simultaneamente e sistematizar, nos dá uma pista do que a gente tem que fazer. Tá, eu não tenho a rapidez e a capacidade de processamento do algoritmo. Da mesma maneira que eu não tenho como influenciar o algoritmo de o que ele vai entregar para cada pessoa. Que o marketing, parênteses, o que o marketing faz? Não, você pode aumentar o seu alcance sim. Produza, 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 que você vai aquecer o seu algoritmo e ele vai te entregar mais. Isso não é fazer as redes trabalharem para você, é fazer você trabalhar para as redes, porque o modelo, ela está Aham. ganhando dinheiro. Quanto mais você trabalha para ela, mais você posta, mais você produz conteúdo, mais ela está ganhando. Isso. Então, eu já vi gente vendo palestra minha falando: ah, a Dani falou que as redes precisam trabalhar para a gente e não o contrário. Portanto, produza conteúdo, que é assim que a rede vai trabalhar para você. Não, entendeu Não errado. é. É o Não. contrário. Isso é você trabalhar para a rede. Tá certo? Mais uma vez, precisa fazer? Precisa fazer post, precisa fazer marketing. Eu mesma faço. Não tem problema com isso. A questão é como a gente entende a internet e essa questão hoje. Então, fecha Uhum. parênteses, né? Vamos entender certo aquilo que eu estou falando. O que, que é fazer as redes trabalharem para você? Bom, eles não coletam as nossas experiências e transformam isso em dados quantitativos?
A gente não Aham. é o algoritmo, a gente não tem a mesma velocidade de processamento e o mesmo poder de influência. Mas daquelas pessoas que estão ali com a gente, eu posso captar dados dela. Que tipo de dado? Então, isso aí que eu tô querendo saber, Dani. Você falou isso na aula e eu fiquei, gente, mas como assim? Que tipo de dado que é interessante a gente saber sobre as pessoas, por exemplo, que nos seguem? Isso aí também é uma coisa legal, porque não serve só para os artistas, mas serve, por exemplo, para mim, que sou uma empresa pequena, né? Serve para outras pessoas também. Conte-nos. Então, só que eu conto nas minhas aulas e nos meus cursos, porque eu vivo justamente de ensinar como fazer, tá certo? Então, eu vou dar pistas, mas eu não Sim, vou, né, entregar tudo, porque essa é justamente a minha pesquisa. claro, Eu as tô pessoas sentindo têm. que o Eu fone tenho. de ouvido acabou a bateria. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mas se você quiser ir trocando, Tá, eu vou também assim, tem trocando. que entender. Pode ir trocando também se você quiser. Então, gente, tem que entender também que aqui a gente vai, uma pincelada mesmo para vocês irem atrás do conteúdo e tal, buscarem se aprofundar mais sobre o tema, tá? Né? É uma palestrinha para vocês entenderem que tem muita coisa por trás além disso. Isso. Então, assim, qual que é, como que a gente pode entender a coleta de dados do nosso público nas redes, Uhum, tá? Quando a gente tinha shows e tal, a gente podia fazer isso presencialmente. Só que fazer presencialmente é caro. Por quê? Porque você precisa de pesquisadores na fila do show pegando os dados das pessoas. E não é dado endereço, CPF, telefone, não. São pistas sobre o porquê que elas consomem a sua música. uhum, Isso são dados, né? tá. Só que a pessoa, ela não vai te dar a resposta do porquê. Ela não sabe o porquê que ela consome. Ela vai falar porque eu gosto. Então a Uhum, gente tem que perguntar outras coisas para que o conjunto dessas respostas nos dê informações para que a gente, com uma ferramenta específica que eu criei para isso, a gente consiga ver essas informações de cima e fale: estou entendendo qual é o universo cultural do meu público e qual é a demanda pelo meu trabalho, né? Mas isso não significa que o público vai falar como é que tem que ser a música. Esse é o trabalho do aham, artista, entender quais são as ideias da sua época que estão presentes no público, que você pode organizar se você fizer uma pequena pesquisa de público, e você consegue ter insights sobre isso. Os grandes gurus do marketing já entenderam também que dados são importantes, mas os porquês das pessoas são mais importantes ainda. Né? E todos eles fazem isso em empresa. Inclusive, a palestra de hoje no Sebrae é sobre isso. Né? Todas as empresas investem em UX, que é a experiência do usuário. Por que a música uhum. não faz isso? Porque a gente acredita no marketing, porque o músico só está interessado em passar a verdade pessoal. Eu detesto quando eu ouço isso. Se você, se eu quisesse que alguém me passasse alguma verdade pessoal, eu não ia ouvir música. Eu ia, sei Aham. lá, num guru, né? Não, as pessoas que ouvem música não precisam que ninguém passe mensagem nenhuma. Eu nem sei se a sua mensagem me interessa, né? Estou interessado nos sentimentos que eu vou ter a partir daquela música. Mas voltando aqui para o nosso pedaço, né? Então, como Aham. coletar dados, né? A gente precisa coletar dados de uma maneira científica. O que é a maneira científica? Observação, registro, análise, interpretação. E então, construção de um plano de ação. Só que a ciência não Uhum. constrói plano de ação. Isso aqui é o mercado que faz. Mas o que a ciência faz? Qualquer ciência, humana, exata, biológica, qualquer uma, observa fenômenos. Depois de observar, ela registra o que ela observou. Depois de registrar, ela vai analisar, porque só o registro não é ciência. Um diário não é uma ciência, tá certo? Então você precisa fazer análise. Como é que a gente analisa? Mediante conceitos, teorias, que ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Porque só os fatos em si não ajudam a gente a entender o que está acontecendo, porque a gente não consegue relacioná-los. Né? Então, os Uhum. conceitos, as teorias, elas ajudam a gente a correlacionar coisas que a gente não está vendo. Né? E depois, então, a gente interpreta aquilo tudo para entender o que aconteceu e, eventualmente, fazer um plano de ação.
né? Então, isso tudo são os princípios científicos. Eu sou uma cientista. Eu sou socióloga de profissão. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, etc. Então, o que eu fiz? Eu apliquei esses princípios para criar ferramentas práticas para músicos fazerem esse trabalho, sem que eles sejam os cientistas. Uhum. Ninguém precisa ser sociólogo, ninguém precisa ser cientista, mas você precisa seguir certos passos para conseguir fazer com que os dados que você coleta do seu público te ajudem na sua carreira. E para isso é importante saber fazer perguntas. Né? Então, essa é a chave. Nos meus cursos, nas mentorias, nas palestras e tal, eu ensino justamente assim, ó, que tipo de coisa você tem que estar atento para saber fazer as perguntas certas. Se você está muito seguro de que esse mundo, você sabe muito sobre esse mundo, você não vai conseguir fazer as perguntas certas. Se você está muito satisfeito e tem certeza de que isto é assim desse jeito, você não está sabendo formular a hipótese. Então, desculpa, mas você vai ter sempre a mesma visão daquilo. Tem até um vídeo muito interessante que eu sempre uso, que é sobre o efeito Dunning-Kruger. É uma experiência da psicologia social que mostra como a nossa percepção sobre o quanto a gente sabe das coisas interfere naquilo que a gente é. Quanto menos conhecimento a gente tem, mais certeza a gente tem. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos certeza a gente tem, né? E o Instagram hoje é 5 passos para tudo, com certezas absolutas reinando, né? Então, este universo não é o meu universo. Eu não vou pensar assim, eu estou propondo uma nova maneira de você pensar a sua carreira musical, em que certezas não existem. Você vai procurar as informações onde? Com o seu público. Você vai sistematizar essas informações para rever as suas certezas e para você produzir uma música que esteja mais conectada com o universo cultural do público. Ô Dani, então no fundo o que você está dizendo é que a gente tem que aprender a conversar com o nosso público. É isso? Sim, é isso. Só que só conversar não adianta. Por quê? Só conversar é trabalhar para a plataforma. Porque você está aprendendo o seu tempo e o tempo do outro para que a plataforma capte a informação de nós dois. Entendi. Você tem que sistematizar essa conversa com objetivos estratégicos, partindo da identidade e não nunca, né, da sua verdade. Fazer as perguntas certas que levem o público a um caminho em que ele te dê as respostas certas, né? O que é a resposta certa? Que gere insights. Mas o público não vai te dar insight, quem tem que ter um insight é você. Então você tem que sistematizar isso para então você entender o universo cultural do público. E só entendendo o universo cultural dele é que você consegue ter alguma conexão, porque senão você está trabalhando para a plataforma, dando dado para a plataforma e não pegando esses dados para você. Se você sistematiza essa conversa com o público e olha isso com um olhar científico, você, além de estar dando dados para a plataforma, porque a gente sempre vai dar, nós duas aqui estamos dando, né? Mas o que a gente tem que fazer é, além de dar dados, pegar essas informações para os nossos objetivos. Mas aí é a parte que é difícil, né, Dani? Como é que a gente consegue fazer essa análise? Tem que procurar a Dani, tem que fazer um curso, tem que... Eu acho assim, todo mundo tem condição de fazer isso, tá? Basta exercitar o que eu chamo de mindset sociológico. Né? Eu até falo, a socióloga que é em mim, saúda a socióloga que é em você, namastê. A sociologia é uma dessas ciências que favorece que você veja as coisas como elas são. Né? O que tem por trás das coisas. Sabe o filme Matrix, que a gente toma pílulas, né? Que a pessoa tomava pílula para ver realmente. O mundo realmente, a Dani deu uma travadinha, ó, voltou, tá voltando. Ai, voltei. Então, o Matrix é isso. Você quer tomar qual pílula? Aqui você vê o mundo como ele é, ou você só quer ver a Matrix? Aquele que é o nosso mundo como a gente conhece, que é um programa de computador, né? Eu quero ver ele real, não só a ilusão. Então, para quem quer ver ele real, exercite o seu mindset sociológico. Leia, estude, né? Vai para as ciências humanas. Não precisa ser sociologia, a antropologia também, a ciência política também. As ciências humanas destravam esse universo e você não fica preso só às aparências. Você vai estudando também a essência, né?
Só que só estudar sociologia, ciências humanas, não te faz um cientista de dados na música, né? Você precisa ter algum direcionamento. Então, tem algumas leituras que você pode fazer. Eu recomendo aí desde as leituras dos anos 50 da indústria da cultura até as coisas de neurociência, economia comportamental, das coisas de hoje, que são as coisas que eu ando estudando. Né? Tem alguns livros que você pode indicar pra gente, Dani? Tenho. Bom, Pierre Bourdieu não sai da minha mesa. Aqui, ó. Tá? Tudo do Pierre Bourdieu. Tem um outro que aqui se chama Razões Práticas, do Pierre Bourdieu também, que ele explica para leigos. Enfim, porque aí você entende que é necessário... Teve um livro numa outra live que eu estava assistindo sua, você falou, né, o amor pela arte. Esse eu fiquei morrendo de vontade de ler também. Essa é a primeira pesquisa do Bourdieu sobre público. E ele fala o seguinte, ele é a pesquisa que o Ministério da França encomendou para ele, né? E ali ele vai atrás dos dados estatísticos, porque Deixa eu trocar o fone, peraí. Vai lá. Gente, enquanto ela vai trocando fone, eu também vou subindo aqui, vou falando, que o meu gato resolveu entrar aqui e o bichinho tá batendo na porta. Então ele tá reclamando que eu tô com a porta fechada. Venha, bichinho, venha. Pronto, e aí com isso a gente vai finalizando, tá, Ale? Porque eu tenho uma consultoria agora às 3h. Temos que liberar a Dani, gente, para ela poder almoçar e... Tá, mas vamos voltando aqui para o nosso assunto. Então, né, que leituras? Então, tudo de sociologia eu recomendo, mas embora para alguns possa ser chato e nada prático. A sociologia não é prática. Ela é uma ciência que faz você entender as relações do mundo. Quem está falando como usar isso na prática sou eu, que tenho essa leitura, mas também tenho uma vivência de mercado, né? Mas é possível que as pessoas não façam as conexões. Tá, ok, entendi como funciona. E agora o que eu tenho que fazer? Sim, né? Isso. Eu nunca vou dar... são só 5 passos. Tanto que eu falei, são 4 procedimentos científicos que são necessários, mas significa que é fácil fazer isso aqui? Não, não é nada fácil, né? Então, o que eu recomendo? Que a pessoa, ela vai encontrando maneiras de trabalhar de uma forma específica para que ela consiga entender com quais sociabilidades o trabalho musical dela se relaciona, né? Eu estudei 20 anos para isso, então eu consigo dar uma dica que vai fazer a pessoa ser isso? Provavelmente não. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um método para que eu ensine para as pessoas, sem que elas sejam cientistas sociais, como ela fazer isso na prática. Só que eu precisei de 20 anos de estudo para criar esse método, então eu não compartilho ele de graça, porque ele é a minha ferramenta de trabalho, né? Então eu dou curso sobre isso, eu dou curso no Music Hill Academy, que é o Estratégias de Carreira, que é o único lugar onde eu compartilho todo o método e todas as ferramentas, e dou cursos aqui e acolá, comentando pequenas partes desse método. É o único método que existe? Não, eu não sou dona de nada. Então significa que é possível que outras pessoas tenham outros métodos. Ok, gente, não tem problema nenhum, né? Assim como nenhum músico concorre com outro diretamente, porque o público pode ouvir todos, outros métodos de trabalho também não são meus concorrentes. Quanto mais as pessoas criarem métodos para entender o universo cultural do público, ou seja, o porquê que o público consome aquela música, mais eu vou estar divulgando o meu ponto de vista, né? Que é o que eu tenho defendido. Então, não existem concorrentes para mim. Quanto mais gente pensar da mesma maneira, mais gente vai ser alcançada por essa nova maneira de pensar. Então, tudo bem. E isso é o seguinte, vamos elaborar hipóteses sobre o funcionamento do público. Porque formar público não é difundir a minha música. Difundir a minha música é marketing. E ele não salva ninguém. Eu tenho que entender o público. Quando eu começo a entender o público, os porquês do público, eu consigo entender por que as pessoas se relacionam com a minha música, né? Então, eu recomendo fortemente que todo mundo que... De novo, gente. Voltou? Eu não estou me vendo mais, mas se vocês estão me vendo, tudo bem.
Sabe o que que é? Estamos vendo. Eu esqueci de desativar as notificações. E aí a notificação fica bem aqui na minha Entendi. frente. E aí quando chega uma notificação, ele cai. Entendi. Enfim. Eu Mas aí, aqui. ó, terminando então aqui, porque eu realmente, gente, eu tenho muita gente que tá querendo que eu fique mais. Sim, tá aqui tá um clamor. Mas Ela não dá, tem que ir. gente. Ela tem que Infelizmente, ir. não dá, tá? Então, assim, entendam os motivos do seu público. Na minha rede, eu compartilho o que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Mas é uma opinião, né? Eu não obrigo ninguém a seguir aquilo. E exercite. Quanto mais você... Todo mundo tem condição. O que é a sociologia? A sociologia é a gente entender quais são as relações das pessoas com as coisas públicas. Com as coisas particulares é psicologia. Com as coisas que atingem a todos é a sociologia, os fenômenos sociais. A gente tem que entender os fenômenos sociais. Se você não tem ferramentas para entender os fenômenos sociais, procure essas ferramentas, né? E aí, conforme você vai tendo acesso a essas ferramentas, você vai entendendo como é que você tem que estabelecer a relação com o público. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. Né? Para facilitar esse processo é que existem as minhas ferramentas, o meu método, só que eu vivo dele, então eu não posso compartilhar, eu tenho que vender isso, porque afinal todo mundo está vendendo alguma coisa, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu sugiro que as pessoas acompanhem o meu site, sonarcultural.com.br, o meu Instagram, que é DaniRiba77. São esses dois lugares onde eu mais compartilho coisa. Aí tem lá o link da bio, que tem todas as agendas de cursos e tem inclusive cursos gratuitos, gente. Quando as pessoas me pagam pelo meu trabalho, eu disponibilizo gratuitamente. Então tudo que tá pago já tá lá no meu link, né? No link da bio. Então tem assim uma enorme quantidade de entrevistas no YouTube. Uma enorme quantidade de lives que eu já fiz. E tudo isso é tempo, né? O dia só tem 24 horas, então quando eu faço alguma coisa gratuita, significa que eu estou dando meu tempo para alguém, não para mim mesma. Então aproveitem que eu já dei o meu tempo para alguém, para não me perguntar as coisas que eu já falei. Acesse os meus links, vai lá nas minhas entrevistas, assista desde o começo. Né? Tem uma série de coisas no YouTube. Eu fiz uma playlist de todos os podcasts que eu já dei entrevista. Então ouça os podcasts, né? Enfim, tem um monte de material. Quando eu quero saber alguma informação, eu viro stalker da pessoa e antes de perguntar para a pessoa, eu esgoto todas as possibilidades do que aquela pessoa já fez publicamente. Aí quando eu não acho a informação, eu humildemente pergunto para ela. E eu tenho resposta porque a pessoa sabe que eu já estou inteirada do assunto antes de perguntar. As pessoas acabam me perguntando coisas por direct, que eu falo assim, gente, mas você viu a minha playlist no YouTube? Dá uma olhadinha lá, né? Porque eu não tenho obrigação de ficar te respondendo todos os seus questionamentos. As pessoas acham que conhecimento é uma coisa que obrigatoriamente eu tenho que compartilhar. Eu compartilho, mas se eu vivo dele, né? Então, basicamente é isso. Então é isso, gente. Eu não sei se eu tenho mais algo a acrescentar aqui, mas se eu pudesse deixar Dani, uma mensagem eu estou final... preocupada com o seu horário. Com o meu almoço, exatamente. Eu preciso almoçar antes da consultoria das 3. Se eu tivesse que dar uma recomendação para todo mundo, seria o seguinte. Estudem. Estudem coisas que vocês acham que vocês nem vão precisar. Porque às vezes a gente só estuda o que a gente precisa e com isso a gente não cresce, a gente só fica correndo atrás do rabo. Estudem coisas que a gente não precisa, porque isso vai te fazer abrir os seus horizontes, né? 2, não se conforme com as coisas como elas são, porque isso vai fazer você também correr atrás do rabo, né? Se você achar que marketing digital é a única coisa que vai te salvar, você não está vendo todo o resto. Faça o marketing, procure um profissional adequado para fazer o seu marketing, a sua comunicação, mas só comunicar de você para o mundo não é suficiente. Você precisa beber do mundo para entender o mundo, para então fazer algo relevante. Se você não entende o mundo e só está centrado em você, o seu trabalho vai ser relevante para você. Se você entende o mundo, se relaciona com o mundo, o seu trabalho pode ser relevante para o mundo, né? E por fim, siga a Dani, veja as coisas que ela está fazendo. Eu compartilho bastante coisa. Ultimamente tem pouca coisa nas redes sociais, porque o nível de prioridade, felizmente, está chegando bastante coisa nova e eu tenho que me dedicar aos projetos. E aí o que fica para trás? A rede. Por quê? Porque é a rede que está fazendo eu trabalhar para o outro, não para mim.
né? Uhum. E tudo bem, quando você volta, as pessoas voltam com você. Não tem problema. Não achem que a velocidade do algoritmo ela é irreversível. Tudo bem, né? Verdade. Dani, então vou te dar tchau, vou te desejar um bom almoço e uma boa Obrigada. briga. E a gente se vê mais tarde hoje no curso. É isso, pessoal. Obrigada, tá bom? Essa live acho que vai ficar salva, né, Lê? Vai ficar salva. Eu vou só esperar você sair para dar um tchau aqui e aí é isso, vai ficar Tá. salva. E aí, então, revejam a live para vocês anotarem quais são os 4 pontos que a ciência usa para entender fenômenos. Isso é tipo um guia de estudo. Vão atrás de como fazer cada um desses 4 pontos, que isso certamente vai ajudar vocês. Tá bom? Tá bom, um beijo, Então Dani. tá bom, querida. Beijo grande e até a próxima, até daqui a pouco no curso. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Gente, quem não conseguiu ver a live, então, aí, desde o começo, a gente vai salvar aqui, eu já tô saindo. A Dani falou muitas coisas interessantes. Eu acho que uma coisa que a gente pode, né, de pegar de take out dessa live é entender os porquês, tanto o seu porquê enquanto artista ou enquanto empreendedor, ou também os porquês do seu público, né? O porquê do seu público ouvir a sua música, o porquê do seu público entender, buscar entender esse universo do que o seu público faz parte, para você também, para você começar a criar um projeto mais relevante, para você começar a conseguir utilizar as suas redes de uma forma que vai impactar as pessoas de uma forma mais profunda, né? Porque a gente fica muito nessa de tipo, ai, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? O algoritmo não gosta de mim, ele me deixa pra lá. E assim, todo mundo sente isso em algum momento, a não ser as grandes estrelas. Mas eu acho que quando a gente começa a trabalhar mais nessa parte do propósito, né? Uma coisa que a gente falou muito também na live com a Dani Rodrigues, né? O propósito principal de você estar fazendo isso, a gente começa a conseguir a burlar esse algoritmo do jeito que ele tá aí montado. Para quem perguntou, então, sigam a Dani, Dani Ribas, 77. Sigam a Dani, porque ela sempre está dando aula em algum lugar. Ela sempre dá aula no Music Academy, Music Hill Academy. Ela deu uma aula agora em abril, então eu imagino que um pouquinho mais para frente, agora, junho, julho, deve ter mais aula. E ela está dando essa aula no Sebrae, que é uma aula gratuita, mas eu não sei se ainda é possível se inscrever. Por isso que na hora que alguém perguntou, eu não respondi. Mas se vocês conseguirem, entrem lá no site do Sebrae e deem uma busca lá, porque se ainda tiver como, vai ser por lá. Porque a gente está na segunda aula ainda. Então, às vezes que vocês conseguem. Eu vou dando meu tchau. Teve muitas coisas que eu queria ainda ter falado, mas foi tanta coisa tão profunda, né? Que a gente acabou deixando passar algumas coisas. Mas quem sabe, muito em breve, a gente não chama a Dani aqui de novo para falar de outras coisas, mais, talvez até mais práticas, né? Já que a gente discutiu hoje algumas outras coisas mais profundas, a gente traga ela para falar de coisas um pouco mais práticas. Então é isso, eu sou a Alessandra Braz, muito obrigada a toda essa audiência. Um beijo para vocês, meus queridos jovens, um beijo, Marasca. A live vai ficar salva, acho que eu falei isso pela 10ª vez. E se a gente está fazendo uma série de lives, a próxima live vai ser ou sobre assessoria de imprensa ou sobre NFT. Então fiquem de olho nas nossas redes também, porque a gente está criando coisas aqui também bacanas, tá bom? E se vocês gostarem, se vocês tiverem gostado desse conteúdo, compartilhe aí para os seres humanos que vocês acham que vão gostar desse conteúdo também, tá bom? Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem em casa, pelo amor de Jeová. Vamos todo mundo ficar em casa.